Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões da banca Consulpan, beleza? Que pode ser utilizado como referência para o concurso da CEMOB Olinda, Pernambuco, beleza? Vamos para as questões agora. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nós iremos trabalhar em questões da banca Consulpan. O concurso de referência aqui será a CEMOB, para o cargo de agente de trânsito e transporte, beleza? Olha só, nesse concurso, por exemplo, você vai perceber que lá é nível médio, ó, dá para perceber que aqui é nível médio. Você tem aqui 9 vagas, ampla concorrência, uma vaga PCD e cadastro de reserva 70. A carga horária de trabalho semanal são 30 horas. Tá aqui o vencimento, está aqui o valor da inscrição. Você consegue ver aqui, pessoal, a distribuição da prova, conhecimentos básicos e também conhecimentos específicos. Está aqui o conteúdo, ó, língua portuguesa, noção de informática, história do município de Olinda, noção de direito. Aí dentro de noção de direito tem direito constitucional, administrativo, penal e ética no serviço público. E também legislação de trânsito. Veja que o peso maior é legislação de trânsito, que são 20 itens, onde você pode chegar a obter 50 pontos. Para aprovação, pessoal, são 50% de cada disciplina da prova. Dá para ver aqui, né? Então, por exemplo, você tem aqui 10 itens, peso 2, se você fez o máximo, 20 pontos. Para que você não seja eliminado, você tem que fazer 10 pontos em português. Aí você percebe aqui noção de informática, 2 pontos. História do município de Olinda, 2 pontos. E assim vai. Noção de direito, 10 pontos. E legislação de trânsito, que é a referência para o agente de trânsito e transporte, você vai ver que você tem que fazer aí 25 pontos. A nota mínima para aprovação, ó, 70 pontos. Tranquilo, pessoal? E aqui você tem a prova objetiva, onde você pode alcançar no máximo 100 pontos. Bom, você tem aqui a prova discursiva, que você tem um total de 100 pontos, para você não ser eliminado, ó, 50 pontos. A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e uma redação valendo 100 pontos. Texto dissertativo de no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Os temas são aqueles ligados a atualidades. Então, olha só, nós iremos trabalhar aqui, pessoal, nesse conteúdo de noção de informática, onde você percebe que você pode utilizar em vários concursos elaborados pela banca Consulpan, entre outras bancas, tá bom? Como eu falei para vocês, a nossa referência de concurso da banca Consulpan, que vai ser o próximo aí, seria a CEMOB, entre outros que tenham o conteúdo de informática nessa banca, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão, que diz assim, ó, o Microsoft Windows oferece diversos recursos para que os usuários organizem e manipulem seus arquivos dentro do computador. Considere que o usuário acessa uma pasta que se encontra na área de trabalho de uma estação com Microsoft Windows 11 e seleciona um único arquivo de texto contido na pasta. O usuário havia executado a seguinte sequência de comandos: Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar esse arquivo, Ctrl V, como ele vai colar nessa pasta que tem um único arquivo que foi selecionado, copiado. O que acontece? Ele gera uma cópia desse arquivo. Se eu pressiono Enter, ele abre esse arquivo. Então essa é a ideia, ó. Se você prestar atenção, está aqui uma pasta chamada Arquivos, havia esse arquivo aqui, ó, em DocX, foi selecionado com Ctrl A, porque ele era o único que estava ali dentro, copiou, Ctrl C. Quando você copia com Ctrl C, ele vai para a área de transferência. E aí ele cola. O que acontece? Quando ele colou, observa que ele gerou uma cópia desse arquivo. Se você pressionar Enter, ele vai abrir. Então você marcaria o gabarito aí, a letra E. É criada uma cópia do arquivo, sendo esta cópia aberta em seguida e seu conteúdo exibido para o usuário. Qual foi a sequência? Ctrl A, seleciona tudo. Como só tem um, selecionou aquele único arquivo. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola, gerando uma cópia, porque só havia um arquivo lá dentro. Quando eu pressiono Enter, ele abre essa cópia que foi gerada. Então, realmente, o gabarito aí é a letra E. Segunda, em uma determinada empresa do ramo contábil, os colaboradores do setor de faturamento possuem estações de trabalho devidamente configuradas com o sistema operacional Microsoft Windows 11 para realizar suas atividades administrativas. No sistema operacional em questão, as configurações de controle de conta de usuário, o AC,
ajudam a impedir que programas e software potencialmente prejudiciais façam alterações indevidas no computador. Isso é uma espécie de proteção, né? Segurança da informação, segurando problemas e possíveis vulnerabilidades na rede interna da organização. No recurso em questão, é possível mover um controle deslizante para 4 níveis de configuração, sendo que a configuração padrão. Qual é a configuração padrão? Então vamos lá. Quando você ativa o controle de conta de usuário, você vai ver que ele é um recurso de segurança do Windows projetado para proteger o sistema operacional contra alterações não autorizadas. Observa que só se você autorizar alguma alteração é que ele vai permitir. Então observe o seguinte, está aqui. Você tem aqui esse local onde você pode trabalhar em sempre notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações em meu computador. Eu faço alterações nas configurações do computador. Primeira opção. A segunda seria a opção padrão. Observe o seguinte, notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador. Isso aqui é o padrão. Não me notificar quando eu fizer alterações nas configurações do Windows. Está aqui o padrão. Então, você vai deslizando até você observar que tem essas 4 opções. Da primeira, sempre notificar, até nunca notificar. Aí observa que está aqui a próxima, que é notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador. Não esmaecer a área de trabalho. Não me notificar quando eu fizer alterações nas configurações do Windows. Aí você pode deslizar até a última opção, onde tem assim, nunca me notificar quando os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações em meu computador. Eu faço alterações nas configurações do Windows. Não recomendável. Observe que você tem essas opções aí de UAC, que seria uma forma de proteção, de segurança para não ser instalado programas, certo? Que possam trazer danos ao teu sistema. Você marcaria aí configuração padrão letra C, notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador. Gabarito letra C. Próximo. O Microsoft Windows 11 oferece diversos recursos para que os usuários organizem e manipulem seus arquivos dentro do computador. Um deles é o conjunto de atalhos que utilizam a tecla do Windows, também chamada de WinKey. A figura abaixo mostra essa tecla localizada entre as teclas Ctrl e Alt. Está aqui, tecla do Windows ou WinKey. Diante do exposto, assinale a alternativa que descreve qual a ação do teclado quando a pessoa pressionou WinKey mais P. Observa que aqui tem a ver com projetar. Você tem as opções de projeção. Então você marcaria aí a letra C, alterar o modo de projeção da tela. Observa que tem aqui, projetar tela do computador somente, duplicar, estender, segunda tela somente. Então são essas opções que você tem para projetar. Pressiona a tecla do Windows mais P. Quarta, nos parques tecnológicos é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que o usuário está em um computador com Windows 11 e a área de notificação apresenta-se como na imagem a seguir. Tranquilo. O que ele me diz aqui? A área de notificação é essa aqui, pessoal. Aqui, notificando, por exemplo, a data e hora, questão de bateria, volume, a questão de conectividade via cabo de rede, etc. Beleza. O usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul, né? Essa luz azul deixa a gente esperto, né? Para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longos períodos de trabalho. Baseado no exposto acima, assinale a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado pelo usuário para realizar as configurações desejadas, né, pessoal? Seria luz noturna, letra C, o gabarito. Então, como ele disse na questão, se eu quero filtrar a luz azul, eu vou utilizar a opção de luz noturna, trabalhando com cores mais quentes e mais agradáveis aos olhos. Questão 5. As mensagens de e-mail não desejadas e usualmente enviadas em massa. Olha, mensagens de e-mail não desejadas enviadas em massa para várias pessoas, múltiplos destinatários.
que possuem desde propagandas indesejadas até vírus. Em geral, são detectáveis por serviços de correio eletrônico. São classificadas como spam. Spam são os e-mails não solicitados enviados para múltiplos destinatários que pode conter propagandas e até mesmo programas maliciosos. Sexta, apesar do amplo uso de serviços de e-mail online, ainda é possível verificar usuários empregando programas para a gestão de suas contas de e-mail e caixa de entrada, como e-mail do Windows e o Mozilla Thunderbird. Esses programas, pessoal, eles são clientes de e-mail, então você pode cadastrar várias contas de e-mail para que você possa gerenciá-las. Um usuário deseja enviar uma proposta comercial para um cliente, com cópia para o seu gerente. Entretanto, o cliente não pode saber que o gerente do usuário recebeu a proposta. Assinala a alternativa e corresponde o nome do campo onde o usuário deve informar o e-mail do cliente. Olha só, um usuário ele vai enviar, olha só, está aqui o usuário, ele vai fazer o envio para, pode haver uma cópia do original e uma cópia oculta, ocultar o e-mail dos outros destinatários. Então veja que no par eu vou colocar o cliente, o e-mail do cliente, cliente@gmail.com. E no CCO eu vou colocar o gerente. A pergunta é, onde eu informo o e-mail do cliente? No campo que para. Aonde é que vai ficar o e-mail oculto? O do gerente. O gerente ele vai saber que esse cliente recebeu uma mensagem, mas o cliente não vai saber do gerente. Então o gabarito aqui seria a letra D. Próxima. Adriano deseja enviar um e-mail para Yuri, Honório e Camila. Ele utiliza o Gmail, serviço de correio eletrônico do Google. No entanto, Adriano deseja enviar o e-mail de forma que os outros dois destinatários não saibam que Camila também recebeu o e-mail. Para isso, Adriano deve digitar o e-mail de Camila em qual campo? Então está aqui o Adriano, ele vai enviar um e-mail para Yuri, Honório e Camila. Aqui o para, CC e o CCO. Quem é que vai ficar oculto? Camila. Então vou colocar Camila no CCO. Então quem é que vai visualizar um ao outro? O Yuri e o Honório. Então eles vão ficar no campo que para. Então qual é o campo que eu devo colocar o e-mail de Camila para que Yuri e Honório não saibam que ela está recebendo um e-mail? Eu coloco no campo CCO. Eu vou ocultar esse e-mail. Gabarito letra C. Oitava. Uma das áreas que mais cresce no meio tecnológico é o de comunicação, que possibilita a sociedade trocar mensagem de forma ágil e dinâmica. Uma das soluções disponíveis na área de comunicação caracteriza-se como um aplicativo gratuito de comunicação que permite que o usuário converse por voz, vídeo e texto com amigos, comunidades de jogos e desenvolvedores, podendo ser utilizado em quase todas as plataformas e dispositivos conhecidos, incluindo Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android e navegadores. Nessa plataforma, qualquer pessoa pode criar um servidor de graça. Aqui, essa é a graça, para reunir amigos em um bate-papo, em um grupo, por texto ou por voz. E cada usuário tem uma tag única, então uma localização única nessa solução. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo de comunicação. Aqui você vai marcar o Discord, letra C. Então, Discord, pessoal, ele é conhecido pela criação de servidores. Cada servidor é um espaço onde é possível desenvolver comunidades públicas ou privadas para conversar sobre um tema comum, ou trabalhar com IA, onde eu posso, por exemplo, trabalhar na solução relacionada à criação de imagens. Posso, por exemplo, criar imagens através de quê? De prompt de comandos, tá bom? Então, realmente existem esses espaços onde eu posso trabalhar em um servidor, que seria esse espaço, esse ambiente, onde eu posso ter soluções de texto, de voz, etc. Agora, o Google Duo, pessoal, ele é um serviço de chamada de vídeo, né? E que a Microsoft informou que em 2022 iria acabar com ele para ele fazer parte do Google Meet. Aí tem o Skype, que é um aplicativo de comunicação VoIP, então ele é um Voice IP, ele é VoIP. Você pode trabalhar com vídeo, áudio e texto disponível em várias plataformas. Você usa o suporte da internet para você trabalhar com VoIP, Voice IP.
Aí você tem o Telegram, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, onde você pode ter grupos aí, pessoal, de até 200 mil membros. Próxima questão. Programas como o Microsoft Excel permitem ao usuário criar planilha eletrônica envolvendo cálculos e gráficos avançados, manipulando grandes volumes de dados. Considere a planilha abaixo em uma versão recente do Excel em português, na qual lista as unidades de um produto vendidas por uma empresa pelo país. Então tá aí. Considere que o usuário precisa calcular a média dos valores apenas dos estados que tiveram mais de 5.000 unidades comercializadas. Assinale a alternativa que apresenta o nome da função do Excel que permite atingir o objetivo. Então o usuário iria digitar o seguinte, igual média se, observa que eu vou dar uma condição, ou seja, se de B2, no caso aqui até B5, eu encontrar valores que sejam maior, que tiveram mais de 5.000 unidades, maior do que 5.000. Se ele encontrar valores nesse intervalo de B2 até B5 maior do que 5.000, ele vai fazer a média. Se nesse intervalo encontrar isso, ele faz a média. O gabarito seria a letra C. Agora observe o seguinte, eu coloquei esse exemplo aqui para que você possa perceber o seguinte, eu coloquei aqui uma referência para a data de vendas, matrícula do vendedor, está aqui o nome do vendedor e o valor da venda. Observe que eu coloquei assim, a digitação de matrícula e a média de venda diária. Então eu coloquei aqui, a pessoa digitou a matrícula e a fórmula está aqui do lado, está referenciando o quê? O seguinte, de A3 até A11, que é o intervalo da matrícula, está aqui, onde eu vou poder capturar a matrícula. O que acontece? Ponto e vírgula, está separando argumento, está dizendo o seguinte, a matrícula digitada em E3, eu vou procurar nesse intervalo de A3 até A11. O que é que eu quero fazer? A média. Aí observa que ele vai fazer a média aqui, Ele vai fazer a média. Ou seja, onde está o valor da média nesse caso aqui? Está aqui, de C3 até C11. Então, toda vez que ele encontrar a matrícula desse funcionário, 00H8, então seria Maria, aqui, outro, Maria, está aqui, procurando outro, Maria, está aqui, Maria, está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai somar esses 4 valores aqui e vai dividir por 4, que é como se fosse esse exemplo aqui, Quando eu somar C5, que é esse valor aqui, quando eu somar C8, C10 e C11, ele vai me dar 4.800. Se eu dividir 4.800 por 4, dá 1.200. E seria como se eu fosse fazer manualmente a média, média de C5 com C8, com C10, com C11. Esse ponto e vírgula significa com. Ele separa os argumentos. Então está aqui o endereço C5 com o endereço C8 com C10 com C11. Agora observa, eu juntei a média com a condição. Ficou melhor para mim, Ele diz o seguinte, nesse intervalo, se nesse intervalo eu encontrar a matrícula, eu faço a média dos valores correspondente à matrícula. Então seria tranquilo. Então foi dessa forma que nós calculamos. A média está aqui no final. Agora, para que nós temos outra função, que seria utilizando múltiplas condições, que é o média cis. Você vai perceber que a diferença é o seguinte. No começo, você já percebe que você tem que dizer aonde estão os valores que ele vai fazer a média. Então, o valor no média cis já tem que ser colocado aqui no começo, ou seja, o intervalo que ele vai utilizar como referência para fazer a média, que é o valor da venda, que está aqui nesse intervalo, de C3 até C13. Tranquilo. E aí ele vai atrás o seguinte, de B3 até B13. Quem é G3? G3 é o nome do vendedor que eu vou buscar, José. Então, está buscando aqui, José, aqui em B12 e aqui em B13. Beleza. Agora, o que ele vai buscar? Outra condição, de D3 até D13. Então, você pega aqui que é o setor. Qual é o setor que eu vou buscar? Setor B, Está aqui o setor. Mais uma condição. Então, ele está buscando aqui, em H3, o setor B. E a última opção, então, está aqui a unidade norte. Então, se você pegar de E3 até E13, eu tenho mais outra condição, que é a unidade norte. Está aqui, mais outra condição. Então, observa que no CIS, eu posso ter múltiplas condições para calcular a média. Então, ele pegou 8.000 mais 4.000, que deu 12.000, e dividiu por 2, que deu 6.000. Então, você tem que lembrar o seguinte, toda vez que eu tiver que calcular uma média onde eu tenho múltiplas condições,
eu utilizo média CIS e que a referência está no início. Agora, se eu quiser apenas uma única condição, eu utilizo o média CI e a minha condição de cálculo vai ser efetuada no final. Então, vamos para a próxima questão para a gente entender o que foi falado. Ó. Com relação ao Excel 2019, considere a planilha abaixo. Assinale a alternativa cuja fórmula possibilita a obtenção da média de preço de uma casa em Palmares. Aqui, ó, Palmares, você encontra 4 vezes, pelo menos 3 quartos. Então, vamos lá. Ó. Você está vendo que seria selecionado aqui, aqui e aqui. Mas ainda tem mais um detalhe. E uma garagem, ó. Se você observar, tem aqui, ó, sim, cumpre todas as especificações, ó. Aqui também cumpre, mas aqui não tem, não cumpre. Aqui não cumpre, ó, eu descarto. Observa que eu tenho várias condições para calcular a média. Então, vejamos aqui, ó, como é que ficaria, ó. Eu procuraria média CI, não, média CI, só média CI, não. Média também não. Média CIS, aqui tem um ponto, né? Não tem essa separação. Então, eu ficaria com a letra E, ó. Média CIS, várias condições. Observa que eu começo calculando o valor. E o valor está onde? Bem no começo, ó, lembra? O CIS já começa requisitando que o usuário coloque quais são os valores que serão calculados para a média. Então, tá aqui, ó, é o preço de B2 até B7. Observa, quando é a função média CIS, é necessário colocar o intervalo de células aonde eu vou calcular a média. Então, tá aqui, ó, de B2 até B7. Tranquilo. Aí separo o argumento para dizer qual é a condição. Olha, o que é que eu quero calcular? Primeiro, a cidade. Você está vendo aqui, ó, a cidade está de C2 até C7. Mas qual é a cidade que eu quero? Palmares. Eu coloco aqui, ó, de C2 até C7, eu quero pegar Palmares. Observa que tem um ponto e vírgula que está separando argumentos. Ó. De B2 até B7 são os valores da média. De C2 até C7 está lá relacionado à cidade. Qual é a cidade que eu quero dentro desse intervalo de C2 até C7? Palmares. Com, observa que o ponto e vírgula está relacionado a com ou I. Então, I, o que é que eu quero mais? Que com pelo menos 3 quartos. Então, de D2 até D7, onde eu tenho o número de quartos, tem que ser maior do que 2. E, ou com outro detalhe, uma garagem. Então, de E2 até E7, ponto e vírgula, sim. Então, observa aqui, igual média CIS, de B2 até B7, ponto e vírgula, C2, 2 pontos, C7, ponto e vírgula, entre aspas, Palmares, porque é um texto que ele vai consultar, ponto e vírgula, de D2 até D7, maior do que 2, entre aspas, ponto e vírgula, E2, ponto E7, ponto e vírgula, entre aspas, sim. Então, o que é que o aluno faz? Ele digita essas informações para ele perceber o que está acontecendo na questão. Mas, numa prova teórica, você iria perceber o seguinte, olha, se tem múltiplas condições, só pode ser média CIS. Tudo junto, sem separação por ponto. Então, no caso, é o gabarito letra E. Então, pessoal, observa agora essa explicação aqui. Ó. Eu tenho uma função chamada de média CIS. Lembra que o CIS ele tem várias condições. Eu posso colocar a partir de uma condição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero só uma, é o média CI. Então, lembra, toda vez que eu tiver um média CIS no começo, aqui já vai aparecer os dados da média. Ó. De B1 até B4 é onde eu irei fazer a média. Então, olha só, de B1 até B4 é onde eu irei fazer o quê? A média, mas segundo uma condição. Qual é a condição? Está aqui a condição. Se de A1, olha só, se de A1 até A4 eu encontrar valores maior do que 4, olha só, esse aqui não é, esse aqui não é. Então, seria o 5 e o 7. Pronto. Então, se de A1 até A4, observa que ele só me deu uma condição. Professor, mas não é plural? Sim, mas pode ser a partir de uma condição, uma ou mais. Então, nesse caso, ele optou por apenas uma condição para ser trabalhada. Então, qual é a condição aqui? Ó? Se de A1 até A4 eu encontrar valores maiores do que 4, encontrei o 5 e o 7, eu vou fazer o quê? A média do seu correspondente. O 5
tem como correspondente quem? O 4. O 7 tem como correspondente quem? O 2. Então, eu vou fazer a média de 4 mais 2. 4 mais 2, como eu utilizei dois valores, eu divido por 2. Então, isso aqui vai dar quanto essa média? A média é 6 sobre 2. Então, minha média vale 3. Está aqui o 3. Então, média X, observa que os valores que eu vou calcular a média é no começo. Agora, se eu utilizo o média Si, o que acontece? Aonde eu irei calcular é no final. Então, o que acontece? Se de A1 até A4 eu encontrar valores maiores do que 4, que seria o 5 e o 7, aí sim eu irei fazer a média do 4 com 2, que daria 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 deu 3. Lembra? A média é a soma dividido pela quantidade. Se eu somar 3 valores, divido por 3. Se eu somar 4 valores, eu divido por 4. Se eu somar 5 valores, eu divido por 5. Como eu somei apenas 2 valores, eu dividi por 2. Tranquilo? Então, seria essa a ideia. Então, vamos para a questão 11. Considere que a seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2016, instalado em um computador. Ao inserir a fórmula igual média X, média X, o que acontece? A minha condição está aqui, aqui é a minha condição, e aqui seria o cálculo em si, ok, pessoal? Eu só vou fazer esse cálculo se eu respeitar essa condição. Qual é a condição? De A1 até A4, eu quero pegar os valores maiores do que 4, que seria o 5 e o 7. O que acontece? Aonde é que eu vou calcular? No seu correspondente, que seria de B1 até B4. De B1 até B4, qual o correspondente de 5? 4. De B1 até B4, qual o correspondente de 7? 2. Agora eu vou fazer a média. Qual é a ideia de uma média? A média é o quê? É a soma pela quantidade. Então, vou fazer essa média como sendo o quê? 4 mais 2, 4 mais 2, somei 2, divido por 2. 6 por 2 vai me dar quanto? 3. Gabarito, letra B. Próxima. Para acessar o explorador de arquivos, utilizando o teclado no Windows 11, é necessário, em todas as versões, se você quiser abrir o Windows Explorer, o explorador de arquivo, o File Explorer, tem bancas que colocam assim, File Explorer, como por exemplo a FGV. Então, como é que eu faço para ativar o explorador de arquivos? Eu pressiono a tecla do Windows mais a letra E, gabarito letra D. Próximo. Analisando os ícones do Microsoft Word numerados na imagem a seguir, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O item 1, ele vai aumentar o tamanho da fonte. O item 2, ele vai diminuir o tamanho da fonte. O item 3, ele vai colocar algo de forma o quê? Acima. Então, por exemplo, se eu tiver assim, digitei M3, selecionei o número 3, cliquei nesse botão sobrescrito, o que é que vai acontecer? Vai ficar M3, ou seja, metro cúbico. Então, qual é a função desse botão? Sobrescrito, que seria Ctrl, Shift, mais o sinal de mais. Esse mais, pessoal, que é utilizado aqui para ligar as teclas, ele não deve ser pressionado. Eu só vou pressionar o Ctrl, o Shift e o sinal de mais. Então, qual seria a função desse item 4? Seria o quê? Espaçamento de linha e parágrafo. E o quinto é para você classificar. Você pode ordenar parágrafos selecionados em ordem alfabética, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Seja texto, seja data, seja número. Então, a ideia dele é classificar. Então, olha só, letra A. O item 1 pode ser utilizado para diminuir a fonte? Não, é para aumentar a fonte. O item 2 pode ser usado para escolher a fonte? Não, ele é utilizado para diminuir o tamanho da fonte. Letra C. O item 3 pode ser utilizado para elevar um número ao quadrado. Não é essa a finalidade. A finalidade é colocar conteúdo sobrescrito. Pode ser um texto, pode ser um número. Letra D. O item 5 pode ser usado para reorganizar vários parágrafos em ordem alfabética? É essa a resposta, letra D. Próxima. No Documentos Google, pode-se controlar o alinhamento do texto
em um parágrafo. Os alinhamentos abaixo da esquerda para a direita são exatamente quais? Observe que o primeiro você já conhece, ó, justificado. O segundo, centralizado. O terceiro está alinhado à esquerda. E o último, alinhado à direita. Gabarito, letra A. Próxima. Ao criar um documento de texto dentro do Google Drive, que seria uma aplicação de SaaS, software como serviço, ele é automaticamente criado no formato DocX. No entanto, também é possível exportar esse arquivo para o formato PDF. Para isso, o usuário deve, olha só, você vai clicar em arquivo, não tem nada a ver com formatar, depois você vai fazer download e em seguida é só você salvar como documento PDF, gabarito letra B. Então veja aqui na prática, ó, eu abri o Google Drive, gerei aqui dentro, está aqui Google Docs ou documentos do Google. Observa que eu gerei aqui esse arquivo e aí eu cliquei no menu arquivo, fui em fazer download e posso selecionar aqui, ó, documento PDF. Então por isso que realmente o gabarito é a letra B. 16. A segurança da informação é uma área de preocupação crescente nas organizações e no dia a dia dos usuários, uma vez que o mundo digital vem sendo utilizado para as atividades do cotidiano. Diante do exposto, considere que um usuário está navegando em um site da internet e se depara com as seguintes informações fornecidas na barra do navegador. Então, observa que tem aqui um cadeado fechado e você percebe que tem aqui, ó, https://www.google.com. Observa que isso aqui é uma URL, é um endereço virtual. A partir da imagem acima, pode-se afirmar corretamente que, ora, o site exige uma senha do usuário para a sua correta e completa utilização? Não é isso. Letra B. O site possui um certificado válido emitido por uma autoridade confiável? Essa é a resposta, ó, letra B. Observe que se você clicar no cadeado e observar a opção de conexão segura, você vai perceber que tem aqui, ó, o símbolozinho do certificado e diz assim, ó, este site possui um certificado válido emitido por uma autoridade confiável. Então, realmente, o gabarito aí seria a letra B. Próxima. O que é um data center em relação aos serviços de nuvem? Então, você marcaria a letra E, uma instalação física onde os provedores de nuvem mantêm servidores, computadores que prestam serviços, para armazenar e processar dados. Então, observa que não fica no ar, instalado no ar, ele fica em data center algo físico. Então, observa que seus dados, que estão no Google, por exemplo, eles não estão armazenados aí no ar, eles estão armazenados em um servidor, no data center. Olha só, um data center para armazenamento em nuvem é uma instalação física composta por servidores, sistema de armazenamento de dados, equipamentos de rede e infraestrutura de suporte, projetados para hospedar e gerenciar uma grande quantidade de dados de maneira segura e confiável na rede. Esses data centers são essenciais para fornecer os serviços de armazenamento em nuvem oferecidos por provedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, entre outros. Eles abrigam os recursos computacionais e de armazenamento necessários para hospedar dados e aplicativos em nuvem. Coloquei aqui, por exemplo, ó, Data Center da AWS, nesse site aqui você observa aqui, ó, da Amazon. Beleza, pessoal? Próxima. O Google Docs é formado por um pacote de aplicativos do Google, que vão desde editor de textos a planilhas. Das vantagens de se utilizar este SaaS, software como serviço, assinala a alternativa incorreta. Permite criar e gerenciar pastas para organizar os arquivos? Com certeza. Funciona de forma síncrona e assíncrona? Com certeza. Ó. Quando várias pessoas estão editando um documento ao mesmo tempo e podem ver as alterações em tempo real, enquanto estão sendo feitas, né? Você percebe que você tem um modo síncrono. Isso é útil para colaboração em tempo real, onde todos os participantes estão trabalhando simultaneamente no mesmo documento. As alterações feitas por um usuário são imediatamente visíveis para os outros colaboradores. E o modo assíncrono ocorre quando os usuários editam o documento em momentos diferentes
e não necessariamente estão online simultaneamente. Então, realmente, a letra B estaria verdadeira. Permite a criação de documentos, planilhas, apresentações e formulários? Correto. Permite a edição simultânea, correto, de arquivos, mas apenas se os usuários estiverem conectados na mesma rede Wi-Fi? Claro que não, pessoal. Pode estar conectado via satélite, por exemplo. Então, o gabarito aí é a letra D. Próxima. Essa questão, pessoal, ela é importantíssima e você tem que ficar de olho nela. Para quem vai fazer concurso da Consulpan, tome cuidado com esse tipo de questão. Tomando como base o tema supracitado, associe os termos abaixo com suas respectivas definições. SaaS. SaaS seria o software como serviço. É um tipo de aplicação em nuvem. Então, o que é que você vai buscar como alternativa? Disponibiliza programa como serviço. Ou seja, não há venda de unidades ou licenças. Então, é que você marcaria o 1. O que seria PaaS? PaaS, pessoal, associa a ideia de programação, de programar. Me deixe em paz para programar. Então, você colocaria o seguinte, disponibilização de uma plataforma de desenvolvimento como serviço, sem que seja necessário haver a configuração de qualquer infraestrutura. Então, aqui seria o 2. IaaS é a própria infraestrutura. Então, é a infraestrutura como serviço. Nesse modelo de computação em nuvem, tem-se a terceirização de centro de processamento de dados e servidores. Você marcaria o item 3. Gabarito, você marcaria 2, 3 e 1. Letra C. Próximo. Tenta pegar, pessoal, as palavras-chave. Qual é o modelo de arquitetura de servidores em nuvem que fornece aos usuários acesso a aplicações prontas para uso? Olha só. Então, você vai lembrar o seguinte, SaaS. Então, seria isso aqui, software como serviço. Letra F. 21. Na computação em nuvem, o modelo de serviço no qual o cliente se utiliza de aplicações como browser para acessar os servidores e todo o controle e gerenciamento do armazenamento é realizado pelo provedor de serviço. Ou seja, ele só usa o software. Então, seria SaaS. Letra C. Próxima. Qual é o modelo de arquitetura de servidores em nuvem que permite que os recursos de computação sejam provisionados e dimensionados de forma flexível, de acordo com as necessidades do usuário? Então, aqui eu posso mexer na infraestrutura, letra C, IaaS. IaaS é a infraestrutura como serviço. Próxima questão. Ainda no que se refere aos diferentes tipos de serviços ofertados em nuvem, assinale a alternativa que apresenta 2 serviços de infraestrutura em nuvem. Olha só, quando você vê Google Drive e Office 365, você tem que lembrar de software. E se você lembra de software, você lembra de SaaS. Software como serviço. Um serviço de software na nuvem. Agora aqui são os navegadores, né? E aí você tem AWS e Azure. Isso aqui são tipos de infraestrutura em nuvem. São exemplos de IaaS. Agora veja o seguinte, vê se você entende. IaaS seria fornecimento de infraestrutura de computação virtualizada, incluindo servidores, armazenamento e redes como serviço. Qual é a responsabilidade do provedor? Gerenciamento da infraestrutura física, servidores, data center, fornecimento de recursos básicos de hardware, manutenção da virtualização, manutenção da rede física. Exemplo, o AWS, o Azure e o Google Cloud Platform, IBM Cloud, etc. Agora, outro exemplo que cai em concurso é o PaaS. PaaS é uma plataforma como serviço. Você lembra que é nesse local que você vai desenvolver. Então, fornecimento de uma plataforma de desenvolvimento e implantação de aplicativos como serviço, gerenciamento da infraestrutura de execução completa, fornecimento de serviços pré-configurados, banco de dados, fila de mensagens, integração contínua, suporte. Aqui é a parte interessante para vocês. Suporte para desenvolvimento e implantação de aplicativos, oferecimento de recursos de escalabilidade automática e gerenciamento de aplicativos. Um exemplo seria o Google App Engine, a máquina de aplicativo do Google. Então, você tem essa referência. Então, veja, como diferenciar SaaS, PaaS e IaaS. Quando você pensa em SaaS, você pensa em um modelo no qual o programa ele é hospedado na nuvem e disponibilizado aos usuários pela internet.
os usuários acessam o programa através de um navegador ou de aplicativos específicos. Por exemplo, você tem o Google Workspace, Microsoft Office 365, você tem vários outros, o próprio Gmail, etc. Os usuários não precisam se preocupar com a instalação, manutenção ou gerenciamento do software, já que essas responsabilidades são do provedor de sites. O que seria o PaaS? O PaaS é uma plataforma como serviço. É uma plataforma de desenvolvimento na nuvem. Ele inclui a parte física, o software e a infraestrutura necessária para desenvolver, testar e implantar aplicativos. Os desenvolvedores podem criar e personalizar aplicativos usando as ferramentas e bibliotecas fornecidas pela plataforma, sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Exemplos: Google App Engine, ou seja, máquina de aplicativo do Google, Microsoft Azure e Heroku. PaaS permite que os desenvolvedores se concentrem no desenvolvimento de aplicativos, sem se preocupar com a configuração de servidores ou provisionamento de recursos. IaaS é um modelo que fornece acesso virtualizado a recursos de computação, armazenamento e rede pela internet. Os usuários podem alugar recursos de infraestrutura, como servidores virtuais, armazenamento de dados e redes sob demanda. Exemplo, nós temos aí a AWS, a Azure e o Google Compute Engine. Beleza. Com a IaaS, os usuários têm controle total sobre os sistemas operacionais, aplicativos e dados, mas não são responsáveis pela configuração, gerenciamento e manutenção desses recursos. Resumindo, enquanto o SaaS fornece acesso a aplicativos prontos para uso, o PaaS oferece uma plataforma para o desenvolvimento de aplicativos e o IaaS fornece acesso a recursos de infraestrutura, permitindo que os usuários gerenciem e controlem os sistemas operacionais e aplicativos. Questão 24. Para organizar os diferentes tipos de serviços disponibilizados na nuvem, foram estabelecidas algumas categorias de serviços como SaaS, IaaS, PaaS e CaaS, que seria comunicação como serviço, dentre outros. Um exemplo de PaaS é o Microsoft SharePoint, Google Docs, Skype e Microsoft Office 365, eles são exemplos de SaaS. E o Google App Engine, ou seja, máquina de aplicativo do Google, seria um exemplo de PaaS. 25. A modalidade de computação em nuvem que oferece os recursos necessários para, olha só, desenvolver e gerenciar aplicações, em que o provedor da cloud é o responsável por cuidar de toda a configuração de infraestrutura necessária para a instalação de servidores, firewall, conectividade, é denominada de, isso aqui é PaaS. Letra C. 26. Assinale a opção que apresenta um modelo de serviços na nuvem em que o cliente, para o usufruto do serviço, deve instalar e configurar por conta própria os recursos necessários, como compiladores, banco de dados e o próprio sistema operacional. Então, aqui ele vai instalar onde? Na infraestrutura, letra B. Segundo Marsula, os serviços de computação em nuvem oferecem 3 modelos básicos: PaaS, IaaS não, só PaaS, IaaS e SaaS. Então, seria 1, 3 e 4 a resposta. Gabarito, letra D. Então, pessoal, de maneira bem simplória, tem o seguinte, SaaS tem instalado os softwares para uso. Não me preocupo onde ele está instalado. Quem faz isso é o provedor de serviço de nuvem com seus data centers. O PaaS é a plataforma para gerenciamento e testes de aplicativos. A empresa servidora do serviço em nuvem irá fornecer um ambiente operacional pronto para que eu faça as minhas configurações. Bom para o programador, sendo que me deixa em paz para desenvolver. IaaS, infraestrutura, é como se me desse um computador novinho para que eu mesmo instale minhas coisas. Pronto, basicamente seria essa a ideia. 28. É um malware muito parecido com o vírus, por também se multiplicar. Oferece mais perigo do que um vírus, por ser um programa autônomo, isto é, não necessita de ser acionado pelo usuário para ser ativado. Ele se espalha pela rede contaminando outras máquinas por meio de e-mails, etc. Então, esse aí seria o worm. O worm, traduzindo para português, são os vermes. Então, seria um tipo de programa malicioso, um malware. Aqui, malware. Então, seria um programa autorreplicante e que explora vulnerabilidades. Esse é o worm. 29. Trata-se de crime de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais, como senhas e número de cartão de crédito. Ou seja, a pessoa quer fisgar esses dados. Se ela quer pescar esses dados, enganando as pessoas, utilizando engenharia social,
Então, ela está dentro da ideia de phishing. Letra D é a resposta. 30. São programas ou códigos maliciosos que se disfarçam de programas legítimos para executar ações danosas ao computador do usuário. Eles não possuem a capacidade de se anexarem a outros arquivos e também de se autorreplicarem. O conceito acima é da praga virtual, olha só. Programas que se disfarçam. Isso aqui é um cavalo de Troia, ou Trojan. Letra C é o gabarito. 31. Os ataques cibernéticos visam a causar danos ou obter o controle ou acesso a documentos e sistemas importantes em uma rede de computadores pessoais ou comerciais. Um tipo de ataque cibernético, que é um tipo de software mal intencionado, malware, cujo uso ameaça uma vítima, destruindo ou bloqueando o acesso a dados críticos ou sistema até que um resgate seja pago. Isso aqui seria o ransomware. Ransomware tem a ver com resgate. Você marca a letra A, gabarito dessa questão. Próxima. Existem alguns princípios básicos da segurança da informação. Assinala aquele que é responsável por verificar se as informações não foram alteradas, se não quebrou o lacre, ou seja, se manteve a integridade. Gabarito letra A. Não foram violadas, não foram alteradas, não quebrou-se o lacre. Princípio da integridade. Quais são os elementos fundamentais que compõem os atributos, requisitos, princípios da segurança da informação? Você vai lembrar de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Gabarito letra B. 34. Assinale a opção que indica a extensão de arquivo comumente associada a arquivo de backup, ou seja, arquivo de cópia de segurança no Windows. Então, você vai ver que tem a extensão BAK. Gabarito letra E. Conectar uma rede privada à internet oferece um alto risco para a segurança, devido à possibilidade de ocorrer um acesso não autorizado. A solução pode ser fornecida por mecanismo de controle de acesso que torna uma rede segura, verificando, controlando e bloqueando acessos indesejáveis na rede. Estes mecanismos são fornecidos por equipamentos que combinam hardware e software. Olha só, o recurso de segurança da informação que combina hardware e software e que permitem controlar o tráfego bloqueando acessos indesejáveis na rede só pode ser quem? Firewall. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Não esquece de baixar o material para que você possa acompanhar o conteúdo e memorizar para que no dia da prova você possa aplicar esse conhecimento. Não esquece também de acessar meu outro canal, o GEC Plus, para que você possa ver soluções de raciocínio lógico e outras disciplinas. Sendo assim, espero ver você nas próximas aulas. Até mais!